Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para esta live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em João 8. Agradeço por estar presente conosco, Senhor. Então vamos lá. A leitura de hoje é João 8, mas antes eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, mas antes eu vou ler a introdução do livro de João dessa Bíblia. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus é apresentado como aquele que trouxe a criação, a existência por meio da palavra. Deus fala e sua palavra faz acontecer. Céus e terras, oceanos e rios, árvores e gramas, pássaros e peixes, animais e humanos, tudo visível e invisível foi chamado à existência pela palavra falada de Deus. De uma forma paralela às palavras introdutórias de Gênesis, João apresenta Deus como aquele que trouxe a salvação à existência por meio da palavra. Dessa vez, a palavra de Deus assume forma humana, faz tudo acontecer. Perdão e juízo, cura e iluminação, misericórdia e graça, alegria e amor, liberdade e ressurreição. Tudo que estava deteriorado e todos os que estavam em pecado ou doentes eram agora chamados à salvação pela palavra falada de Deus. O motivo era que em algum momento as coisas tinham dado errado. Gênesis também relata a história, que é lá em Gênesis 3. E precisavam desesperadamente de conserto, e o conserto seria realizado inteiramente por meio da palavra. Deus trazendo a salvação à existência por meio de sua palavra na pessoa de seu Filho, Jesus. Dessa forma, não somente transmite a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Apresentar atenção às palavras dele, percebemos que as nossas palavras também são muito importantes. Dizer eu creio, por exemplo, faz diferença entre a vida e a morte. Nossas palavras acumulam dignidade e gravidade quando conversamos com Jesus, porque ele não impõe a salvação como a solução do problema. Ele traz a salvação à existência por meio de um diálogo sem pressa. Relacionamentos pessoais, respostas compassivas, oração fervorosa e aliada a tudo isso, uma morte sacrificial. Não podemos ignorar naturalmente palavras como essas. João fazia parte de uma família que trabalhava no ramo de pesca. Quando Jesus o convidou, também o seu irmão, a se juntar ao grupo de alunos do mestre, João tornou-se o amigo mais próximo de Jesus, o único de seus seguidores do sexo masculino que teve a coragem de comparecer à sua execução. João dedicou os 50 anos seguintes, ou mais, ponderando sobre o que tinha visto e ouvido. Mais tarde passou tudo para o papel. Seu apelido quando jovem era Filho do Trovão. Mas no final ele simplesmente se considera aquele quem Jesus amou. No final da sua vida, João acolheu, debaixo de suas asas, as jovens comunidades cristãs da região de Éfeso, uma movimentada cidade portuária que distava cerca de 1000 quilômetros da sua casa na Palestina. Os cristãos daquela área eram, na maioria, não judeus, alguns deles crentes de segunda e terceira geração. Eles estavam sendo esclarecidos a respeito da ligação que tinham com o Messias. Judeu, filósofos e religiosos de todo tipo passavam por Éfeso em busca de seguidores, e os cristãos tinham de decidir qual crença iriam investir a vida. Como única testemunha viva das palavras e obras de Jesus, João era um tesouro para eles. Contexto: por volta do ano 27 depois de Cristo e 30 depois de Cristo, uma biblioteca de manuscritos datados entre 200 a.C. e 100 depois de Cristo esteve escondida em cavernas do deserto próximo ao Mar Morto. Os fragmentos que restavam foram descobertos em 1947. Alguns dos chamados manuscritos do Mar Morto foram escritos por uma seita judaica que aguardava uma batalha nos tempos finais entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Eles também faziam menção ao mestre da justiça. Essas ideias eram novas na época e debatidas calorosamente no período que Jesus ensinou em Jerusalém. Então essa é a introdução, explica de quem é, para quem foi escrito e o contexto dela. Por isso que eu gosto da Bíblia, a mensagem, ela traz uma introdução de forma, podemos dizer, dinâmica, diferente de uma Bíblia de estudo que tem algo mais profundo, algo mais longo. E para uma live é perfeito, e principalmente para você que está começando, como você vai ver nesta live,
a linguagem dela é bem simples de entender. Então vamos lá para João 8. A ponto de ser apedrejado. A passagem que gerou a música Quem é Esse? Da Juliane Souza. Jesus. Aí tem uma curiosidade desse capítulo. Capítulo 8, principalmente essa parte da mulher adúltera que Jesus perdoou, que não foi apedrejada, ela não aparece nas primeiras versões nas cópias mais antigas do Evangelho de João. Por isso que falam que foi acrescentado depois. A gente não sabe se por algum copista ou de fato João escreveu isso e depois foi encontrado e juntado com o restante. Então vamos para a leitura. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e fariseus apareciam com uma mulher que fora acompanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos, disseram: Mestre, essa mulher é adúltera. Foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha, queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudesse depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local um após o outro. A começar pelos mais velhos, a mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você. Ninguém. Ninguém, Senhor. Foi a resposta. Nem eu. Disse Jesus: Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Então, esse é um ensinamento importante de João 8. Jesus nos perdoa dos nossos pecados, mas nós temos que fazer a nossa parte e parar de pecar. Paulo, em suas cartas, fala disso, de a gente não cometer sempre o mesmo pecado, esperando que Deus vai sempre nos perdoar. Nós temos que fazer a nossa parte, vencer a nossa carne. Mais uma vez, Jesus discursou para o povo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tanteando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção: Tudo o que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou: Vocês estão certos quando dizem que apenas nas minhas palavras, mas estejam certos que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou, nem para onde serei levado. Vocês decidiram de acordo com que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizeste, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estritez da minha aparência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de duas testemunhas, e o que vocês têm é a minha palavra e a palavra do Pai que me enviou. Eles perguntaram: Onde está esse que você chama de Pai? Jesus respondeu: Vocês olham para mim e não me veem? Como espera ver o meu Pai? Se me conhece, sem me conhecer-se, iriam conhecer o Pai também. Ele fez esse discurso na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ele continuou: Estou partindo e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isso, entrando num beco sem saída. Vocês não poderão ir comigo. Os judeus perguntavam: Será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou: Vocês não podem vir comigo? Jesus explicou: Vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que vai além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que vem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam agindo assim. Estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que eu sou quem eu digo que sou, então encurralados pelos seus pecados. Repito, você está perdendo Deus. Eles perguntaram: Então quem é você?
Jesus respondeu: o que tenho dito desde o princípio, tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afastá-los, mas se vocês não aceitam a veracidade daquele quem as minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando, não a mim, mas aquele que me enviou. Ele ainda não havia entendido que ele se referia ao Pai. Enquanto Jesus tentou de novo: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou. Que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona. Ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Depois disso, se expressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. Se os filhos o libertar. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são os meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Surpresos retrucaram: mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato o escravo. Um escravo não pode ir nem vir quando quer. Já o filho que tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o Filho os libertar, vocês também serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar porque a minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do Pai, e vocês temiam em fazer o que ouviram do pai de vocês. E eles ficaram indignados. Nosso pai é Abraão. Sei que se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizarão as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão tentando me matar, um homem que fala a verdade, que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em retirar as obras do pai de vocês. Eles disseram: não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, ele me enviou. Porque então não entendeu uma palavra que eu digo? Eis a razão. Vocês não suportam a verdade, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio, e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa e enche o mundo com mentiras. Então eu chego, declaro toda a verdade, e vocês não querem nada comigo. Será algum de vocês pode provar que eu disse só uma palavra enganosa, ou cometi um simples pecado? Mas se digo a verdade, porque não creiam em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz, e por isso que vocês não ouvem, vocês não estão do lado de Deus. Eu sou o que sou. Os judeus então disseram: faz sentido, estávamos certos quando disseram que você é um samaritano louco, possuído por demônio. Jesus reagiu: não sou louco, apenas honro meu Pai, enquanto você me desonra. Não estou querendo nada para mim. Deus planejou algo glorioso e grandioso aqui, e está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que eu digo, não terão de encarar a morte. Neste ponto, os judeus interromperam: agora temos a certeza que você é louco. Porque Abraão morreu, os profetas morreram, e você aparece dizendo: se não praticarmos o que disser, não terão de encarar a morte. Você por acaso é maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e quanto aos profetas que morreram, quem você pensa que é? Jesus disse: se eu tivesse querendo apenas aparecer, nada conseguiria, mas meu Pai, o mesmo que vocês dizem ser o Pai de vocês, aqui me pôs nesse tempo em lugar de glória. Vocês não reconheceram suas ações, mas eu sim. Se eu, por sua falsa modéstia, dissesse que não seria o que está acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. Mas eu sei o que estou fazendo e o que ele diz. Abraão, o pai de vocês, com fé jubilosa, olhou para o futuro e viu meu filho chegando. Ele viu e se alegrou. Os judeus estranhamente: você não tem nem 50 anos e Abraão viu você? Acredita em mim, disse Jesus. Eu sou o que sou, muito antes que Abraão fosse alguma coisa. Era provocação demais para eles. Por isso, pegaram suas pedras e apedrejá-lo. Mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo. Essa é a cena da quarta temporada de The Chosen, que tem quando Jesus fala: eu e o Pai somos um. E os religiosos acabam apedrejando ele.
Então é isso. Essa é a leitura de João 8. Jesus perdoando a mulher adúltera e orientando ela a não pecar. E Jesus revelando quem de fato ele é para os judeus e por que os judeus não aceitaram. Como ele mesmo disse, vim para a meus descendentes, mas eu não fui aceito. Acho que é Paulo que fala isso. Assim, todo mundo foi salvo. Então, é isso. Essa é a leitura de João 8. Logo menos essa live estará disponível no YouTube. Tenha uma boa semana e até amanhã com mais uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até a próxima.